Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. A opinião do rádio, o Thiago Lopes de Faria. Nós tivemos segunda-feira um dos, acho que dias mais tristes da arbitragem no Mato Grosso do Sul. Não pela arbitragem ruim do Everton Moreira Prates, porque a arbitragem ruim é o que mais tem no Brasil, né? Não é uma exclusividade do futebol sul-mato-grossense. O futebol brasileiro tem árbitros ruins à torta e à direita. Mas pela cena patética protagonizada por ele no lance da expulsão do Esdras. Eu não tô aqui para ser fiscal de violência. O Esdras está errado. O Esdras está totalmente errado de ter ido reclamar da forma como ele foi reclamar com o Everton Prates, de um pênalti que não aconteceu. O Esdras reclamou de algo que não aconteceu, de algo que ele não tinha razão. O problema é que para chegar no ponto da reclamação do Esdras, o Everton Prates tinha cometido uma série de erros. Uma série de erros. De inversão de falta de critério, de falta de critério na distribuição dos cartões. Um número absurdo de cartões. Não é toda a falta que é para cartão. E eu não sei qual que é a dificuldade do árbitro de futebol entender que o cartão é um mecanismo para coibir violência e antijogo. Principalmente violência. Não é por qualquer faltinha que você tem que dar cartão. Mas parece que a arbitragem no Brasil há um problema crônico de cognitivo, de interpretação, de entendimento do que se lê, de entendimento dos regulamentos, do entendimento da regra do jogo. O Everton Prates foi para o intervalo do primeiro tempo com uma arbitragem normal. Normal. Para voltar para um desastre pleno e total no Jacques da Luz. A forma como ele não coíbe a violência da entrada do Lucas Paulista no lateral Jefinho do Comercial escancara o total despreparo e falta de entendimento do uso do cartão em sua mão. Ele expulsou momentos antes o Fernando por 2 cartões amarelos, no entendimento dele, porque o Fernando fez 2 faltas que eram para cartão amarelo. No entendimento da nossa equipe, houve uma divergência. Teve gente que achou que era para cartão, teve gente que achou que não era, teve gente que achou que foi valorização do goleiro Breno e por isso o Fernando tomou o segundo amarelo e foi expulso. Teve gente que sequer viu falta no primeiro amarelo. Então, a falta de critério leva à expulsão do Fernando. Que eu não estou aqui questionando em hipótese alguma. Agora, ele não expulsar o Lucas Paulista, depois de uma entrada temerária, força excessiva, o atleta do Comercial com o pé preso ao chão, que se ele não pula poderia ter quebrado, foi um erro absurdo. As distribuições de cartões, mais por reclamação, do que por coibir a violência, é inaceitável. É inaceitável o juiz que prevarica do uso do cartão por reclamar, pelo atleta reclamar, como se o árbitro fosse o todo-poderoso, que não pudesse ter as suas decisões questionadas, e como se o campo de futebol fosse igreja. Como se ele quisesse ouvir dos atletas, das comissões técnicas: por favor, seu juiz, explique por que o senhor deu esse cartão. O campo de futebol não é para santo e o árbitro não é santo também. E o árbitro que tem comportamento de santo é péssimo árbitro. Você pode pegar no histórico da arbitragem, o cara que xinga, fala o palavrão e é xingar, ele trata todos como iguais, inclusive ele. Agora nós temos árbitros arrogantes, pedantes, prepotentes, como se fossem o suprassumo da arbitragem, como se fossem a última goiabinha do pé, diante de desastrosas arbitragens quarta e domingo no futebol brasileiro e no caso do futebol sul-mato-grossense,
todos os finais de semana. Há um problema crônico que não é identificado e não é resolvido. Por que a comissão de arbitragem não consegue revelar novos árbitros? Por que há mais de uma década e meia? Por que há mais de uma década e meia, 15 anos, os nomes referências para a arbitragem são Marcos Matheus Pereira, Paulo Henrique Salmazo, Paulo Henrique Volcop. A ordem você escolhe, torcedor. Quem é melhor que quem, fica à sua disposição. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas esses são árbitros que são colocados como a nata do futebol do Mato Grosso do Sul há anos. Há anos. Por que o Manuel Paixão dos Santos não conseguiu revelar ninguém? Por que o PC não consegue revelar ninguém? Por que a comissão, que é formada pelos mesmos membros há anos, não consegue revelar ninguém? O curso do Tavares foi caça-níquel? Mais de 280 diplomas de árbitros, nenhum aproveitado? Por que Everton Prats não evolui? Por que Augusto Ortega não evolui? Por que Rafael de Souza Cosmo não evolui? Nós tivemos denúncia do Neuri Pribulinski, que acusou a comissão de arbitragem de privilegiar alguns árbitros em detrimento a outros. Ou alguém aqui esqueceu que o Neuri justificou que estava parando pela prevaricação da comissão de arbitragem e favorecimento a alguns árbitros? Por que esse apadrinhamento de alguns árbitros? Por que o Rosalino Sanca não tem oportunidade todos os finais de semana como outros árbitros têm? E aí, do nada, sem critério algum, ele é colocado para apitar um jogo da Série B. De uma importância enorme, porque o Comercial vem de uma reclamação com razão sobre o critério da arbitragem, sobre a distribuição dos cartões, sobre a forma como o Everton Prats simula uma agressão. Aquilo é uma simulação. E eu disse que se o Everton Prats acha que foi agredido pelo Esdras, ele deveria ter marcado o pênalti no Maicon, que pra mim não aconteceu. Mas foi tão patética a cena e tomou conta dos noticiários, dos portais de notícias do Mato Grosso do Sul, que beira o constrangimento. Eu acho que se o Everton Prats, como homem, não é nem como árbitro, é como homem, ele deveria virar público e pedir desculpa, porque ele não é só árbitro, ele é professor, ele tem uma atividade que é muito importante com crianças doentes. E o que ele fez, a forma como ele simulou uma agressão, depõe contra ele. Chamar a polícia pro Esdras, sendo que o Esdras em nenhum momento ameaçou agredi-lo. O Esdras foi contundente na reclamação, sim. Não deveria ter agido dessa forma? Não deveria. Ninguém aqui tá passando pano pro que o Esdras fez, não. Mas a forma como o Prats simula uma agressão é ridícula para ele. E aí fica a pergunta e a dúvida: por que os árbitros do Mato Grosso do Sul não estão evoluindo? Por que a gente olha para cima e olha os mesmos? Aí quando a gente grava conteúdo como eu gravei, aparece um monte de covarde anônimo. São os árbitros covardes anônimos, que são árbitros ruins, medíocres, bananas, não tem aquilo roxo, porque se tivesse se identificava. Eles se escondem, são haters nas redes sociais, escondidos atrás de siglas. Uma letra pontinho, outra letra pontinho, outra letra pontinho. E por que você não tem coragem de se identificar, de discordar da minha opinião? Por que você não honra o que você tem no meio das pernas e se esconde atrás de um perfil fake para contestar a minha opinião? Por que você é medíocre e não tem capacidade de se provar em campo, se esconde atrás de letras com pontinhos para deturpar a opinião de alguém? Esse é o nível dos árbitros do Mato Grosso do Sul, que são péssimos árbitros, que se escondem atrás de prefixos para não serem identificados. São esses caras. Aí a gente tem que ler o tipo de história do seguinte: os caras não estão pagando. Estão apitando por quê? Porque vocês não estão em greve. Arbitragem, disseram aí que vocês não estão recebendo.
Vocês são idiotas? Vocês são burros? Vocês são trouxas? Por que vocês estão optando de graça se vocês não estão recebendo? Tem gente dizendo que vocês não estão recebendo. Alguém aqui é idiota de ir trabalhar sem receber? Se você está indo, é uma opção sua, é problema seu. Você está indo porque você quer ou você está sendo obrigado? Por que você não faz uma greve? Por que você não vem a público falar que não estão pagando a taxa de arbitragem? Por que você não é homem de relatar a súmula que o pagamento da arbitragem não foi feito? Aí você usa, se isso for verdade, porque a gente não sabe se é hater ou não, porque o cara é covarde e não se identifica, você usa de terceiros para fazer cobrança por você? Como é que é isso? Quer dizer, os árbitros não recebem, eles não relatam na súmula, eles não fazem greve e eles continuam apitando. Como é que é isso? Como é que é isso? Quem é que vai ter cara para vir a público falar? Se o cara que tá lá no YouTube da Rádio Futebol na Canela comentando como hater, tá falando a verdade ou tá mentindo? Ortega, Everton, Ronan, Rafael, Carlos Linhares, quem de vocês que tá apitando aí vai vir a público confirmar que o que o hater tá falando lá é verdade ou mentira? Porque tem alguém falando lá em nome de vocês. Tem alguém falando lá covardemente, falando em nome de vocês. Se vocês estão trabalhando de graça, é problema de vocês. A partir do momento que vocês aceitam essa situação, o problema é todo de vocês. Não dá direito a vocês apitar mal. Não dá direito a vocês de interferir no resultado da partida. Embora o Everton não interferiu no resultado de segunda-feira. Ele não interferiu. Não dá o direito a vocês de permitir agressão. Não dá o direito a vocês de simular pateticamente uma agressão. Não dá. Agora, até quando a arbitragem no Mato Grosso do Sul será ruim? Até quando não vamos formar novos árbitros? Até quando nós vamos ficar com essa situação dos árbitros se fazendo de vítimas? Que eles são vítimas da situação, que eles não recebem, que eles passam necessidade, que a taxa é baixa. Meu irmão, se não tá bom pra você, vai fazer outra coisa da vida. Para de arbitrar. Para de arbitrar, é simples. Ô, presidente Petralas, até quando a comissão de arbitragem vai ficar nessa mesmice? Até quando? Trocando de lugar e não resolvendo o problema da arbitragem? E pela decisão de colocar o Sanca, que não trabalhou em nenhum jogo do profissional, mostra a falta de critério. E o árbitro é reflexo da comissão. Quer dizer, o árbitro fica exposto, ele não tem a preparação adequada, ele não é bem preparado, ele não é bem orientado. Nós tivemos já caso do PC. Eu não esqueço do PC ano passado falar que o Ruberto não errou, cara. O Ruberto é um excelente árbitro assistente, mas ele erra como todos nós. E aí a comissão de arbitragem que nega o fato, você espera o quê? Que nega o erro? Que acha que o cara não errou, que defende o seu árbitro? Uma coisa é defender o árbitro, outra coisa é brigar com os fatos. Há 15 anos essa comissão de arbitragem não revela ninguém. O cara mais promissor que eu acho é o Ronan. O Ronan tem um baita potencial. Augusto Ortega não melhora, Renan Insabraldi não melhora, Everton Prates não melhora, Rafael Cosmo não melhora, não melhora. Aí tem o Kleber Ximenes, eu não tenho uma opinião formada sobre o Kleber Ximenes ainda. Nós temos o Augusto Marques, não tenho opinião formada ainda sobre o Augusto Marques. Altair Rodrigues, cadê o Altair que não tá apitando? Que é um bom árbitro. Cadê o Altair Rodrigues que não tá apitando? Thiago Alencar parou. Edivaldo parou. Lupato parou. A gente não revela. A gente fica falando de um passado que são os mesmos. Então a comissão de arbitragem não revela ninguém. O Marcos Tavares fez um curso caça-níquel, porque só distribuiu o diploma e não se aproveita ninguém. E a arbitragem vai perecendo pelos N problemas que eles têm, e eles querem continuar,
É uma escolha deles, problema deles. Eu não estou aqui para questionar a escolha de ninguém. Mas não reclame. Sabe que o sistema é esse, que a situação é essa, que o problema é esse? Não reclame. Se qualifique, estude mais. Procure entender mais a língua portuguesa, o que diz a regra. Se o instrutor da comissão de arbitragem não está sendo suficiente, busque outros treinamentos. Porque está claro que não é suficiente. Eu a partir de hoje eu vou defender que Marcos Matheus Pereira, Paulo Henrique Salmazo e Paulo Henrique Volcop, eles treinem esses árbitros, porque não é possível. Não é possível, cara. Já que são eles que estão como nata, como referência, eles que têm que treinar. Aonde a comissão está falhando? Porque se eles acham que eles não estão falhando, nunca vai resolver o problema. E o problema vai continuar. Amanhã o Sanca está no olho do furacão. Não importa o resultado. Quem tem a perder amanhã é só o Sanca, que não apitou nenhum jogo nos profissionais da Série B. Acaba de vir do jogo Sub-17, que está todo mundo reclamando dele. Os dois times estão reclamando dele. As duas diretorias estão reclamando dele. E ele vai para um jogo decisivo que o Comercial tá jogando mal pra caramba e que é um bode expiatório. O presidente só falou da arbitragem em vez de falar de futebol, o Marlon Brandt. Ninguém quis dar entrevista, ninguém falou nada sobre o péssimo desempenho em campo. O São Gabriel, o presidente ontem, o Antônio Soares, esteve na federação reclamando da arbitragem. Quer dizer, fica só o Sanca exposto nessa situação. Sanca, por uma comissão que não tem a sensibilidade de entender o que está acontecendo. E aí nós temos o cenário terrível. Ortega mal contra Comercial e Taverópolis. Salmazo disparou um monte de cartão aqui da UAN e Comercial. Everton não pode apitar. Quem vai apitar? O Getúlio? O PC? Vetralas. Passou da hora de você trazer árbitro de fora. Passou da hora de você trazer árbitro de fora. Porque só trazendo o árbitro de fora, Petralas, você vai fazer essa gente melhorar. É uma zona de conforto muito grande para eles. Porque eles erram toda a rodada e não acontece nada. Eles continuam apitando. Então passou da hora. Petralas, já que você não vai resolver o problema, a comissão de arbitragem não está resolvendo o problema, traga árbitro de fora. Traga gente da comissão de arbitragem de outros lugares para treinar árbitros daqui. Tá muito claro que não há mais condição dessa turma continuar, desses árbitros continuarem apitando como eles estão. A solução é essa. Eu não vejo solução nestas pessoas que estão à frente da comissão de arbitragem e nestes árbitros de melhoria da arbitragem. A solução é trazer de fora, porque não melhora, não evolui, não renova, não revela, traz de fora. Esse é o caminho.